Querido amigo cafeicultor, tudo jóia? Mais uma semana, mais um bate-papo que nós vamos ter aqui sobre o café. E hoje, o nosso vídeo, nós vamos falar um pouquinho, né, dos problemas que nós podemos enfrentar daqui para frente na nossa produção cafeeira. Já falamos alguns vídeos anteriores a respeito da questão climática que nós estamos enfrentando, mas também, além da questão climática, daqui para frente podemos ter outras variantes trazendo alguns prejuízos para a nossa produção cafeeira, que são as pragas e as doenças. Então, eu convido você a ficar nesse vídeo, porque nós vamos falar de algumas que nesse momento agora estão tendo alguma ação sobre as plantas de café e também aquelas que podem vir a ocorrer daqui para frente na nossa lavoura. Então, convido você a permanecer. Mas antes de nós falarmos desse assunto, convido também para que você possa curtir esse vídeo, dar o joinha para a gente, faz muita diferença para nós a sua curtida. Então, vamos lá aqui para o nosso assunto. Como eu disse, né, fique nesse vídeo para você conhecer, né, saber, ficar aí recordando do que pode acontecer com as lavouras daqui para frente. Com relação a clima, você pode voltar alguns vídeos atrás aí e ver o que nós já falamos a respeito do clima, dessas oscilações climáticas e como vai ficar o nosso clima. Mas, nesse momento agora, como eu disse, tem alguns agentes que têm provocado alguns problemas nas nossas lavouras. Duas pragas que têm atacado nesse momento agora, principalmente as lavourinhas novas. Além da deficiência nutricional, nós estamos aqui numa área, se você vê aqui próximo a mim, tem uma planta que ela está apresentando alguma deficiência nutricional por conta da variação climática, mas também em algumas outras, como eu já disse, duas pragas estão tendo uma ação importante e que essa ação está ocasionando, acarretando alguns prejuízos. Uma dessas pragas é o ácaro vermelho. Eu tenho rodado lavouras novas aqui na região, produtores que a gente presta serviço de assistência técnica e temos observado o ataque de ácaro vermelho, ainda que meio timidamente, mas tendo esse problema. Agora, aliado ao ácaro vermelho, aí sim eu já estou vendo um grande problema com bicho mineiro, né? Mariposa coloca seus ovinhos, né, na folha, esses ovinhos eclodem, vem umas larvinhas, né, que saem desses ovos, fazendo minas no interior da folha. Com isso, há redução de área de fotossíntese, área produtiva de energia na planta, e com isso a planta fica debilitada, fazendo também com que essa folha caia mais cedo. Então esse é um problema que a gente está vendo nesse momento agora ocorrer, principalmente nas lavouras novas. Por que desse problema? Período seco, tempo muito seco, né, sem chuva, e a gente está tendo esse problema aqui nesse momento. E qual a alternativa para que nós possamos fazer controle desse problema, dessa praga? O uso de inseticidas. Porém, também estamos com problemas de limitação de aplicação de pulverizações por conta da umidade relativa do ar que está muito baixa nesses tempos. Então, é um problema que está aí latente, que é necessário o controle, mas nós temos algumas limitações. Ficando aí o período noturno para que a gente possa fazer a aplicação, onde nós vamos encontrar uma umidade relativa mais elevada um pouco, possibilitando assim o controle. Uma doença que nesse momento agora, que é um momento, se não fosse o período de seca que a gente está enfrentando, prazeroso na cafeicultura, que é o momento de florada, seria também um momento de ação de uma doença que tira o sono, tira o sossego das pessoas, né, de você cafeicultor, nós que trabalhamos com café, que é a foma. Porém, a gente não está observando o aparecimento dessa doença, porque condições climáticas desfavoráveis a ela. Mas, se vier aí daqui a alguns dias, como as previsões estão dizendo,
chuvas e se vier aliada a uma queda de temperatura nesse período chuvoso, talvez a forma possa sim se manifestar. Então, estamos no período de florada, antes prevenir do que remediar. Então, talvez um controle, né, uma pulverização pré-florada com um fungicida para proteger essa planta da foma seria interessante nesse momento de agora. Também respeitando essa questão da umidade relativa do ar, porque está muito baixa e a gente não consegue eficiência da pulverização com essa condição climática adversa desfavorável. Um outro problema que pode ocorrer, que nas regiões cafeeiras, né, é difícil, onde uma região que não tem esse tipo de problema, é com a ferrugem. Estamos aí também aproximando do período de aplicação dos sistêmicos de solo, dos produtos para controle de ferrugem. Lembrando que temos algumas alternativas à aplicação dos fungicidas, que são cultivares de café que têm uma certa resistência ou até são imunes à ferrugem, ao ataque de ferrugem, que vai fazer com que a gente use menos produto químico e também vai fazer com que o gasto com o controle dessa doença seja minimizado. Mas dentre todos esses que eu disse até agora, a ferrugem é o maior problema, que vai causar desfolha severa nas nossas lavouras, e foi isso que nós vimos, né, no término da colheita, que foi há alguns dias. Muitas lavouras desfolharam por conta de um ataque severo de ferrugem. E detalhe, ferrugem, para acontecer, é um fungo, precisa de umidade e temperatura ideal. E claro, também a planta, né, para que ela possa se instalar. E nesses tempos agora, a gente tem tido, ao longo dos meses, condições muitas vezes favoráveis para a instalação e manifestação dos sintomas dessa doença. Então é necessário fazer o controle. Qual época? Aí, querido amigo cafeicultor, fica a interrogação. Porque se nós formos olhar os calendários pré-estabelecidos pelas empresas que produzem os fungicidas, estaríamos já nas vésperas aí de fazer a aplicação, né? Alguns outubro, outros novembro, mas e aí? Estamos num período seco e se nós fizermos agora, nós vamos ter, como o residual é pequeno às vezes, né, 120 dias aproximadamente, aí de 90 a 120 dias, nós vamos ter um problema lá na frente. Então, nesse momento agora que você já está preocupado talvez numa aplicação, nessa condição momentânea que nós estamos passando, podemos estender essa aplicação mais para frente, retardar um pouco a aplicação do fungicida para o controle de ferrugem. Depois da ferrugem também temos, né, um problema que pode acontecer, que é a cercosporiose, que vai ataca também lavourinha nova, ataca a lavoura mais velha. Porém, em lavouras em produção, o principal problema é no grão. Mas essa aí a gente consegue minimizar bastante os danos fazendo uma nutrição balanceada, principalmente no quesito nitrogênio e potássio, colocando eles em equilíbrio para que essa doença não venha se manifestar nas nossas lavouras. Então, por que eu estar falando nisso agora? Para a gente ficar já antenado, ficar aí de antena em pé, de orelha em pé, para que a gente possa fazer os controles na época certa, do jeito certo. E eu não posso deixar de mencionar, né, de falar aqui, um problema que em muitas propriedades também aconteceram nessa safra que finalizou, né, de 23 e 24, que é a broca do café, que é uma grande vilã. E esse ano, em muitas áreas, a broca fez a festa, porque com essas múltiplas floradas que tiveram as lavouras no ano passado, nós tivemos diferentes pontos de maturação. Às vezes a gente pegava uma lavoura e chegava numa lavoura que tinha todas as fases, né? Flor, chumbinho, grão em granação, grão maduro e grão seco numa mesma planta. Ou seja, tendo alimento para a broca, tendo condições de uma broca que está num grão mais seco passar para um grão com um estágio de maturação diferente. Então, ela esteve presente ao longo do ciclo. E, detalhe, estava eu passando hoje numa visita e eu vendo, né, observando
nas plantas, né? Muitos grãos ainda ficaram inseridos, aderidos à planta por conta de, na época de passar colhendo, esses grãos ainda estavam verdes. E você sabe, né, cafeicultor, muito melhor do que eu, que o grão verde ele tem uma alta aderência na planta. Então mesmo você passando ali para fazer a derriça, muitos desses grãos ficaram servindo ainda de alojamento para a broca. Então você, querido amigo cafeicultor, cuidado, fique alerta com esse problema que pode causar dores de cabeça, causar prejuízos e com isso redução do dinheiro que vai entrar no bolso por conta da broca. Faça monitoramento, passe nas suas lavouras observando o ataque, né? Claro que agora, nesse momento, a gente não vai conseguir enxergar grãos furados, a não ser que sejam os grãos que estão lá na planta, os grãos secos que sobraram da colheita que finalizou agora, vai ter problema com a broca, porém, ela vai se manifestar mesmo, né, quando nós tivermos os grãos lá já em engranação. Ela vai começar a fazer os furos, né, o furo de prova, pula de um grão para o outro e a gente vai começar a observar. E o controle dela é necessário. Eu tenho orientado a aliar dois tipos de controle, biológico e também o químico, né? O biológico com um período um pouco maior aí de ação, né? Necessitando de um período maior para ação, e um químico de choque. Porém, é o seguinte, para biológico nós estamos com uma limitação. Temperaturas mais altas, clima seco, umidade relativa do ar muito baixa para fazer um biológico nesse momento, que eu já estaria indicando se não fosse essas condições que eu estou dizendo. Mas nós temos que ficar aí vigilantes do tempo, do clima, para que a gente não erre a janela de aplicação de controle dessas pragas e doenças que tanto prejuízo causam à nossa lavoura cafeeira. Se você tiver dúvida, querido amigo cafeicultor, pode entrar em contato conosco aí pelos comentários. Nós deixamos também o nosso número, né, o WhatsApp da Gaia Tech, né, do nosso canal, aqui na descrição. Pode entrar em contato conosco que nós teremos o prazer de responder para você. E nós vamos ficando por aqui no vídeo de hoje, mas antes de nós finalizarmos, convido você mais uma vez, né, para se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, marque as notificações para que fique atualizado de todos os vídeos que nós postamos semanalmente aqui, e também, mais uma vez, curta, né, dá o joinha para a gente, comente, já pedi, e também compartilhe esse conteúdo com mais produtores que amam o café, como você e eu amamos. Vamos ficando por aqui, semana que vem estaremos de volta, fiquem com Deus e um ótimo final de semana.